Boa noite, Lu. Boa noite, Kátia. Boa noite, Rogério. Ah, Lu, boa noite. Boa noite, Cardoso. Boa noite, Kátia. Ai, ai, agora acho que vai dar. Vamos ver. Eu tô bem errado. Ai, guria do céu! Eu tava ficando nervosa já com esse Ai, celular. gente, eu já tinha perdido as contas do tanto que você já colocou a live aqui ao vivo, o tempo todo. Aham, deu até uma vez não ia, até a segunda não ia. Eu falei, acho que agora vai. Agora acredita. Eita, aí Coisa sim. boa. Ei! Boa noite. Olha, tá todo mundo aí já interagindo. Todo mundo esperando. Oh, meu Deus. Coisa boa. Quanta gente. Ai, Boa noite. então, Boa noite, Marina. Ai, meu boa Deus. noite. Ei, coisa boa. Bora conversar hoje, né, sobre a importância da profissão de cuidador, né, do profissional cuidador na Com equipe multi. certeza. Esse é um Com tema certeza. bem recorrente, né, e a gente vê que é importante a gente falar isso porque eu vi esses dias um artigo até sobre como são os cuidadores em outros países, como Portugal, e eu vejo que também tem esse debate lá, sabia? Sobre Nossa, a desvalorização do cuidador. precisa Até mesmo em Portugal, tem falar sobre isso, a né? coisa de quererem colocar mais atribuições, essa, né, digo, colocar funções que não são do cuidador, como Com doméstico, certeza. né, então, É o que eu no falo, mundo uma inteiro. coisa que eu já reparei é essa questão do cuidador, a gente se pôr no lugar, o nosso posicionamento é muito importante, tanto para o familiar, até mesmo com os profissionais da saúde. Porque eu acredito que a gente Uhum, é o olho do familiar e do idoso. Então a gente uhum, é o braço de cada um, né? Para a gente poder conversar e intercalar, porque a gente é o que está mais ali, né? E se a gente tiver essa conversa, esse bate-papo, eu acredito que é muito importante, tanto para profissional quanto até mesmo familiar, para poder entender essa dinâmica. Então, eu acredito que aham, isso vai ser muito forte. A gente está aqui conversando, eu acredito que talvez a gente faça mais lives, porque é algo assim que a gente precisa realmente se unir aos profissionais, às especialidades que tem, né? Fisioterapeuta, enfermeiro, médico, né? Nutricionista. Então, é algo assim que fono. precisa disso, né? Precisa dessa movimentação da união. Hum, sim, e até porque eu sempre dei aula para o curso de cuidador e é a minha paixão, assim, de todas as turmas que eu já pude dar aula, enfermagem, Uhum. enfim, massoterapia, estética, podologia, eu Sim, confesso que os cuidadores eu vejo que tem, assim, um carinho maior, assim, digo, com certeza. porque é uma profissão que, na maioria das vezes, são mulheres, né? A maioria já senhoras que muitas vezes ficaram anos sem poder estudar e aí acabam encontrando nessa profissão, no curso, uma oportunidade, né, de crescimento. Então, tem toda essa questão do acolhimento, né, dos cuidadores, que é importante e Sim. vai ser cada vez mais, porque o mundo já envelheceu, né? Então, eu lembro que uma das coisas que a gente sempre falava na hora de ofertar o curso de cuidador, né? Uhum. Ah, faça o curso de cuidador, porque o curso de cuidador, a profissão de cuidador é a profissão do futuro. Mas, nossa, hoje já não é mais futuro, é a profissão do agora, porque o mundo Sim. envelheceu e já está faltando mão de obra, está faltando cada vez mais profissionais cuidadores. E que a gente vê, assim, que a essência do cuidado, isso é uma coisa que eu até comentei na última live, né, que eu fiz com o Alex, que é o colega aqui da parte da enfermagem aqui em Curitiba, e a gente falou que tem muito essa questão, né, que deu aquela polêmica da postagem que eu fiz sobre a Nossa, diferença.
técnico e cuidador, né? Eu vejo que muitos cuidadores ficam inseguros em relação à sua profissão e à sua atuação. E acham que muitas vezes, pelo fato de não poderem fazer procedimentos que são da enfermagem, então significa que são inferiores. E não é isso. Pelo contrário, cada um tem a sua importância, né? E o cuidador é quem vai. Nossa, o cuidador é fundamental, porque como os cuidadores que estão ali 24 horas com o idoso, ele que está acompanhando a rotina. Então, assim, claro, os procedimentos que são mais invasivos, cabe ao cuidador chamar um técnico de enfermagem ou um enfermeiro. Mas o cuidado vai além disso. E é isso que eu vejo que, às vezes, a gente está vivendo essa... como é que eu posso explicar? Como está tendo cada vez mais procura de atendimento domiciliar, também está tendo desvio de função em relação aos cuidadores, porque muitas famílias e até, infelizmente, empresas de home care acabam jogando funções do técnico para o cuidador, né? E aí o cuidador, ele entende, talvez, que ele está sendo valorizado, mas sendo sobrecarregado, nesse caso, né? E fazendo uma função que não é dele, que não cabe a ele. Até mesmo abusando da boa vontade da pessoa, né? Ela e deixando... não custa nada. Mas tudo tem que um peso e uma medida. Né? Até que ponto a gente pode fazer o que tem que fazer para o próprio idoso? A gente está fazendo pro idoso, para ele ter um ambiente saudável, né, confortável, ou está fazendo isso para a família? Exatamente. Aí você fala, não, pera, aí tem que ser algo que tem que ser analisado. E a pessoa própria, né, o profissional, entender que isso a gente tem que se posicionar, analisar. E muitas das vezes, não sei o que acontece com alguém aqui, as pessoas pedem ajuda, a primeira coisa que fala é sim, sabe? Não pensa, logo fala. Né? Eu falo que isso acontece muito comigo. Hoje em dia eu tento me policiar muito nisso. Por quê? Porque eu quero ajudar as pessoas, eu quero acolher, eu quero estar lá sempre. E a gente tem que parar um pouco. Assim, quando alguém pede algo, a gente tem que parar, analisar e falar: será que eu consigo? Será que eu posso? Será que é da minha profissão? Será que é isso? Né? Será que vai me sobrecarregar ou não? Então, eu acredito que a gente tem que realmente ter um olhar nessa questão e nós somos a base. Eu falo que assim, nós somos a base do cuidado porque a gente está ali. Nós não somos profissionais, médicos, né, de alto... Como é que eu posso dizer? Não nos desmerecer. Mas como a gente tem um olhar mais sensível, nós vamos chegar no familiar e falar: olha, ela está com uma atitude diferente, está com algo... Tá com uma conversa, né? O linguajar tá diferente. A andada, né? Tá deambulando, né? De uma forma com mais dificuldade. E quando a gente vai no médico, vai nas consultas, no exame, eu acredito muito que a gente precisa estar sempre junto nessas consultas. Porque como a gente tá ali 12 horas, 24 horas, né, tem pessoas que falam 36 uma semana, a gente precisa estar ali acompanhando. Ou até mesmo fazendo até um relatório falando: olha, como eu passo, né, mais tempo com ele, vou te passar aqui minhas dúvidas, o que pode conversar, né? Para depois passar para mim. Mas a melhor coisa é estar junto, porque aí a gente vai conversando, a gente tem mais essa sensibilidade do que de algumas coisas que possa estar diferente do dia a dia do idoso e poder conversar e ter uma melhor qualidade de vida para eles, né? É isso. Então, por isso que eu digo assim, a profissão cuidador é essencial. Só que não tem nada a ver com a enfermagem. Assim, a galera confunde muito. Exatamente. Né? E como eu comentei, assim, às vezes até a própria cuidadora aí acaba se desvalorizando, porque ela entende assim que, se eu não posso fazer o que é da enfermagem, então a minha profissão significa menos, né? Claro que não. Mas eu vejo que tem essa confusão ainda em algumas na maioria dos cuidadores por causa dessas responsabilidades que muitas vezes são jogadas, né? E a família nem pergunta, ela simplesmente fala, passa, né? E não pergunta se o cuidador sabe, se ele está preparado, se ele pode, se ele não pode executar tais funções, né? Então eu vejo que os cuidadores, muitas vezes, nem eles sabem a importância que tem a profissão, porque aí ficam entendendo... Dá o valor daquilo que está fazendo. E o valor vai muito além das técnicas, né? Enfim, procedimentos que são
específicos da enfermagem. Então, o cuidador, ele vai fazer isso, ele vai fazer a qualidade, vai proporcionar a qualidade de vida, acolhimento, toda a parte até de, como é que eu posso explicar, de gerenciamento da vida dele, e para fazer com que ele tenha uma rotina, porque se não são vocês cuidadores, vocês são quem estabelece uma rotina na vida deles. Eles não têm rotina se não tiver vocês, né? Então, a própria rotina deixar tudo conforme os horários. E olha que bacana. Eu trabalhei uma vez a domicílio, né, particular, e essa idosa, ela era cadeirante, mas movimentava os pés. Eu sempre tive a esperança que, assim, ela deve conseguir fazer alguma coisa. Mas aí os familiares, como não estavam dando tanta atenção, acabou deixando do jeito que estava, sempre, né, na cadeira de rodas. E aí eu fiquei em cima de que eu vi que ela tinha sessões de fisioterapia, corri atrás, né? Que legal. Eu vi que os familiares, né, o familiar em si estava corrido. Eu falei, não, para mim não custa. Eu acredito que eu não estava desviando a minha função. Mas eu vi que ele realmente estava corrido, estava puxado. Eu falei, não, tudo bem, eu vou pegar o telefone e eu vou agendar, vou vendo aqui, né? Eles me deram, beleza? E aí ela começou a fazer as fisioterapias. E a melhor coisa foi o quê? Eu conversar com os fisioterapeutas. Toda sessão eu estava ali, estava conversando, e como ia 2 vezes na semana, ela me falava assim, quando não tiver as sessões, faz isso aqui, ó, no dia. Sim, exatamente. Entendeu? Eu não tô pegando a sua profissão, mas eu tô se unindo a você para poder dar uma chegada pro jogo. Então, assim, tava assim, muito bacana mesmo. Eu tava gostando bastante. Eu conversava com os profissionais, conversava com o idoso. E ela tinha um bom desenvolvimento. Eu acho bacana isso. Não, é muito legal. Eu posso te dizer, assim, por experiência também com as cuidadoras. Teve muitas casas de idosos que eu fui porque a cuidadora que chamou. A cuidadora que falou, ela tá precisando de fisioterapeuta, vamos chamar porque ela tá precisando. Então, se não fosse essa sensibilidade da cuidadora, essa observação da cuidadora, o idoso não teria essa parte da reabilitação também, né? Porque o que acontece? Eu sempre comento com as alunas, assim, do curso de cuidador. Os familiares, eles não têm noção do que é o cuidado. Os familiares não vão chegar para os cuidadores e falar, nossa, eu acho que a minha mãe está precisando de uma fisioterapeuta, eu acho que minha mãe está precisando de uma fono, eu acho que minha mãe está precisando de um enfermeiro estomaterapeuta para lidar com a ferida dela. O familiar não vai falar isso, porque ele não... A maioria das vezes, o familiar não é da área da saúde, para começar, né? Na maioria das vezes, os familiares são de outras áreas. E mesmo quando são da área da saúde, daí não são da geriatria. Então, eles podem ser, né, da pediatria, outras áreas que não tem nada a ver com a geriatria. Então, eles não têm essa compreensão do que é a geriatria, do que são os cuidados da parte da gerontologia com os idosos. Né? Então, assim, eu sempre comento com os alunos também, pessoal, não esperem que porque o filho é engenheiro, o filho é advogado, o filho é... Ele não vai entender da área de saúde porque não tem nada a ver com a vivência dele. Então, ele acha que o simples fato de... Para os filhos, eles entendem que, contratei uma cuidadora, então está tudo resolvido. Só que eles não têm esse conhecimento do que é o cuidado. E esses dias eu até postei aqui no Instagram sobre o papel do cuidador como educador. Vocês são educadores. Vocês são educadores da família e do idoso. Então, olha como é importante o papel de vocês. Né? Por isso que eu digo assim, eu quero muito que os cuidadores que estão assistindo, gente, não desvalorize a profissão de vocês pelo fato de que vocês não podem fazer procedimentos de enfermagem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então, enfermagem é uma coisa, cuidador é outra. Né? Mas ambas as profissões são extremamente importantes e precisam trabalhar juntas também. Né? Então, também quando tiver alguma situação que o cuidador observe, que eu vejo que é muito comum, né? Que envolve a parte das feridas, por exemplo, que a gente sabe que, infelizmente, como as famílias não têm a noção do cuidado, elas vão deixando o idoso acamado e elas não têm nem a noção, por exemplo, da importância de mudar o paciente de 2 em 2 horas, porque elas não fizeram o curso para isso. Então, isso a gente só ensina... Precisa de informação, precisa estudar, precisa
correr atrás. Até mesmo esses familiares, até mesmo que você falou, eu acredito, é algo que eu quero e eu estou tentando movimentar aqui na rede social, é isso. Que Bora. uma pessoa não sendo profissional da saúde, não sendo cuidador, você tem um pai, você tem uma mãe que precisa de cuidador, você precisa saber o que o profissional também está fazendo. Porque hoje em dia, além da gente se posicionar e se valorizar, existem profissionais que eu não sei por que estão nessa profissão, eu não consigo entender. A conta não bate. Então, a gente precisa saber e ficar atento. Mesmo a gente longe, a gente percebe os sinais. Percebe né, ter essa sensibilidade de olhar e ver que realmente está sendo bem cuidado ou não. Eu tô vendo aqui, essa semana, inclusive, né, semana passada, nossa, a gente vê pelo, assim, eu, assim, como fisioterapeuta, eu posso dizer assim, eu já crio esse vínculo com os cuidadores que eu já, assim, a gente não consegue trabalhar, eu não consigo trabalhar sem eles. Então, toda casa de idoso, toda casa de idoso que eu vou, que eu vejo que não tem cuidador, eu, como fisioterapeuta também, eu vou falar, olha, eu acho que é interessante vocês contratarem um cuidador para cuidar dele, dela, porque, por exemplo, quando ele vai perdendo a parte motora, por mais que a gente faça a sessão, se o idoso não tem cuidadora, né? Aí eu vou, vamos supor, eu vou na casa do idoso, faço a sessão 2 vezes por semana de fisioterapia. Por mais que eu vá lá 2 vezes por semana, não é o suficiente. Porque daí eu sei que nos outros dias, como não tem cuidadora, né, uma cuidadora profissional, capacitada, os filhos deixam o idoso no sofá. Não porque não... Não estimulam, né? Não deixa eles se socializarem, né? E é aquilo, porque o filho ele não é cuidador, ele, assim, né, profissional, então ele faz o que ele acha que deve ser feito, mas aí muitas vezes isso vai limitando cada vez mais o idoso. Então, teve esses tempos, eu estava conversando com os filhos de 2 idosos que eu atendo, um casal de idosos, e um deles tem Parkinson e a idosa tem início já de demência, então veja, são 2 idosos, em uma situação que já não dá mais para deixar com um filho só, né? Então, eles moram só com um filho, só que esse filho não é da área de saúde, ele é da área de administração, então não tem nada a ver com a rotina dele. Então, eu vi que ele estava se batendo e eu falei, olha, se vocês puderem ver uma cuidadora, porque os seus pais estão ficando cada vez mais dependentes e como eles são 2 idosos, vai chegar um momento que você não vai conseguir, né, proporcionar o cuidado que eles precisam, porque eles ambos estão com alterações neurológicas, então eles vão precisar de um profissional capacitado. Então eu até fiquei assim, eu fiquei pensando, ai meu Deus, será que eles vão chamar e tal? Aí eu vi que eles entraram num acordo entre os filhos e tal, e aí contrataram a cuidadora. Nossa, olha, bacana. Érica do céu. Bom que confiou em você e, né, pela sugestão que deu, entendeu que precisava desse cuidado, dessa importância, né? E olha que bacana, a Regis, né, falou aqui, e eu vi hoje, eu tava mexendo né, lá no feed, e eu vi a postagem dela falando sobre se cada um fizesse seu papel, as coisas fluem. Cada um é familiar, é profissional, é o cuidador. E isso é super importante. Se a gente tiver uma boa comunicação, as coisas andam. Muito mesmo. E aí, menina do céu, eu nem consegui disfarçar. No outro dia que chegou a cuidadora na sessão seguinte, né? Foi assim, nítido a diferença do ambiente. Eu fiquei assim, tipo, o ambiente que estava antes da cuidadora chegar e o ambiente que ficou depois. Eu falei, gente, eu fiquei assim, porque a questão da limpeza, a questão da organização, enfim, os dois já tinham tomado banho na hora que eu cheguei, né, de manhã, então já tinham tomado o remedinho, já estava assim, e ela sentada ali esperando a hora da físio. Então, quando eu cheguei, mas eu fiquei tão feliz de ver a cuidadora, mas eu fiquei tão feliz que daí a filha perguntou, ué, você já conhecia essa cuidadora? Eu falei, não, mas eu já falei, nossa, que bom que você tá aqui! Nem disfarcei. Porque eu pude ver na hora a diferença. Assim, assim, pra mim, foi assim...
nítido a diferença do antes e depois da cuidadora chegar. E aí a gente já foi trocando ideia. Ela falou, Físio, o que eu posso fazer os dias que você não tiver? Essas coisas, passei, né, os exercícios que ela pode dar continuidade. E, nossa, ela falou, olha, eu já fiz curso de massoterapia, posso fazer drenagem? Eu falei, pode fazer drenagem linfática. Beleza, olha. Então, sabe, eu penso, que alívio, agora eu sei que até na fisioterapia eu vou poder evoluir, né, eu vou poder ver uma evolução com eles, porque eles estão sendo cuidados, né, por uma profissional, né, como eu falo, eu não estou desmerecendo todo o amor que os filhos dão, né, mas tem casos que, na maioria dos casos, tem que ser uma cuidadora profissional, então é isso que a gente também na fisio, né, eu como fisioterapeuta, quando eu vejo que está faltando, eu sempre vou estar reforçando para os filhos também, chama uma cuidadora para a gente poder ver uma melhora, né, com o seu idoso. E você já percebeu, já na hora que entrou, né? O ambiente, até os próprios idosos, né? Nossa, gente, mudou tudo, o chinelinho dele já estava limpinho, gente, tudo, porque tem detalhes assim que os filhos, como eu falo, não é por não falta de amor, mas é falta de tempo. Então os filhos, eles fazem o que eles conseguem, né, no tempo que eles têm, porque eles trabalham. Então, e como era um filho só morando com eles e os outros trabalham fora, então realmente sobrecarrega, né, para cuidar de 2 idosos com mais de 80 anos, né, então daí, quando eu vi a cuidadora... E é muito interessante porque a idosinha, né, ela tem aquela resistência dos idosos, né? Idosa. Não, eu não quero cuidadora, eu não preciso de cuidadora. Imagina. Então, aí quando eu vi que a cuidadora falou assim, Físio, qualquer coisa diga que eu sou diarista, tá bom? Que eu tô aqui só para fazer a faxina. Eu tô dizendo que eu tô aqui só para fazer a faxina e fazer a comida para ele já se acostumar. Muito interessante é isso, né? O idoso compreender que precisa de um cuidador ou até mesmo o que fazer para que ele possa aceitar um cuidador, né? Olha, eu achei maravilhoso essa dica isso que ela começou a fazer, porque daí a idosa, vamos lá comigo na cozinha. Ela mandava pedir para a cuidadora ir com ela na cozinha o tempo inteiro, mas vamos ver se tá bom, amor. Então, é uma forma dela, né, de certa maneira, ir aceitando aos pouquinhos, né, a presença da uma companhia para conversar, né, para poder fazer a coisa, fazer alguma atividade, algo que ela gosta de fazer, né, na rotina. Eu acho isso muito bacana, na parte do cuidado domiciliar. Hoje, atualmente, eu estou numa instituição como acompanhante de idoso. Por quê? Meu foco, onde eu estou, é porque eu cuido, eu não posso dizer que eu cuido, mas eu acompanho em torno de 12 a 15 idosos. Então, eu estou pegando vários tipos, várias histórias, várias bagagens, para que eu possa oferecer sempre o melhor. Então, eu estou no melhor lugar. E eu acredito que na nossa vida tudo é fase. Então, hoje eu estou numa fase que eu estou conhecendo, absorvendo tudo que pode, para poder sempre estar dando mais, oferecendo mais. Sim, sim. É exatamente isso. Eu vejo a necessidade que eles têm por ter alguém do lado, para poder conversar, para poder partilhar aquilo que sentem. E muitas das vezes estão sozinhos em casa. São pessoas que não têm familiares, às vezes não têm filhos, às vezes é o neto, sobrinho, então são pessoas um pouco mais distantes, estão ali, mas são um pouco mais distantes, que não é um filho, né? Então é algo assim, bem assim, se deixar, eu fico aqui pensando, falei, meu Deus, o que a gente pode fazer por eles como cuidadores, né? Nossa, vocês já fazem um monte de coisa. Só o fato de vocês estarem com eles, né? Só o fato de vocês fazerem com que eles tenham um convívio e não fiquem isolados, isso aí nossa, é maravilhoso, né? Já poder tirar eles dessa solidão, né? Levar uma qualidade de vida, uma companhia, colocar rotina, colocar atividade, né? Um tema que está sendo super, que eu até estou tentando falar um pouco mais sobre isso para o pessoal, divulgar mais sobre a importância que vocês têm como cuidadores, até dentro da parte cognitiva, né? Então, eu tento colocar aqui nas postagens cada dia mais para importância de colocar isso na rotina, porque se não é o cuidador para colocar um joguinho, uma atividade,
não tem como, né? E, por exemplo, na fisioterapia, eu posso até colocar alguns exercícios com cores, com isso. Mas, assim, se o cuidador já trabalha essa parte com o idoso, para mim é muito melhor, porque aí eu posso ir direto para o meu objetivo maior, né? Que é a reabilitação, né? Então, quando tem essa parceria, né, nossa, de cuidador e físio, nossa, a gente vê que é fantástico o resultado, assim. Porque aí vocês conseguem trabalhar com os idosos essas coisas, tipo música, colocar um pouco de musicoterapia no dia, um pouco de artesanato, um pouco pegar as memórias desse idoso, o que ele gostava de fazer, né? E adaptar com o que ele ainda consegue, né? Atividade manual, separar, ajudar nas coisas do dia a dia, tipo nos afazeres domésticos, né? Claro, quando não tem nenhum perigo, né? Mas aí enxugar uma loucinha, alguma coisa. Só não dá pra deixar eles no fogão, senão eles esquecem o fogão ligado. Sempre supervisionando. Sempre supervisionando. Mas enfim, isso, supervisionando os idosos com as coisas que eles possam ajudar no dia a dia, né? Então, Acontece nossa, muito os idosos não gostar, né? Quando a gente fala, vamos fazer uma atividade, ou às vezes a gente fala jogo, aí fica com aquela questão até mesmo, acredito, com a mente fechada vai coisa de criança, mas vai pintar? Pra que pintar? Então eu acredito muito assim, que a gente precisa sempre estar conversando, porque a gente vai ver o que ele gosta e vai e aproveita o máximo do que ele gosta. Não gosta de pintar, mas gosta de um dominó. Uma pintura mais... Entendeu? Então, as pessoas às vezes gostam de música, tem gente que não gosta de música, tem gente que não gosta de dança, mas a gente vai vendo que gosta. Gosta de uma palavra cruzada. Vamos fazer um momento de palavra cruzada. Vamos lá, eu pego a minha, você pega a sua, e vai lá e vamos fazer junto. E vamos fazer junto. Dá um estímulo, né? Não mostrar e só faz isso. Não, vou fazer junto com você. É isso, então, nossa, vocês têm um papel muito importante, muito, em dar um outro significado para a vida deles, assim, para o envelhecimento, que não seja só esperar a morte, porque Verdade. Eu vejo que a maioria dos idosos tem esse pensamento, assim, eu já tô velho, não sei o que lá, já tô morrendo, eu quero morrer logo. Fazer. Mas é justamente porque a vida deles não tem mais alguém, não tem mais companhia. Então, por isso que eles ficam com esse tipo de pensamento. Então, a gente vê a diferença que vocês fazem na vida deles, porque daí eles não estão mais sozinhos, né? Eles já tem uma pessoa para estar ali, para conversar, né? Mas o mais legal é isso, que nem você falou, quando você descobre como que é esse idoso, o que ele gosta de fazer, né? E coloca essas outras atividades dentro da rotina também. Então, por isso que eu sempre digo, gente, cuidadores são tão importantes quanto técnicos de enfermagem, só que cada um no seu lugar, exatamente, cada um fazendo o seu papel e tá tudo bem. E se o cuidador, uma coisa que eu tenho na minha mente, no meu coração, falando, Deus, eu acho que eu não tô errada, mas assim, se a pessoa gosta da parte de enfermagem, corre atrás, vai no Senac fazer uma bolsa de estudo, corre atrás para fazer um auxiliar de enfermagem e faça isso como é que eu posso dizer? Com determinação. Com determinação, exatamente. Falei, eu quero fazer em prol disso, eu quero cuidar melhor, eu quero cuidar com mais técnica. E tá tudo bem. Eu sou a pessoa que onde eu tô, todo mundo faz auxiliar de enfermagem técnico. Falei, gente, eu não quero ficar na parte da enfermagem. O que eu vou fazer ainda? Ainda não sei. Estamos aí analisando. Esse ano eu só tô analisando. Porque eu gosto muito, tô gostando muito dessa área. Mas aí vem aquela coisa de querer mais. Então eu falei, Érica, calma, respira, que a gente vai analisar. Amo fisioterapia, não vou negar. Amo educação física, amo estimulação cognitiva. Então eu sou muito dessa parte de estimular. E teve uma vez também que eu achei muito bacana, quando eu fui na fisioterapia com o idoso, e eu tava conversando, e a idosa tinha começo de Alzheimer. Então ela falou pra mim assim, tem que estimular ela a contar. Exatamente. Eu falei, como ela já tem esse diagnóstico, então é bom para ela até mesmo para estimular o cérebro dela para poder exercitar. Então, toda vez que eu fazia os exercícios, eu falava, vamos lá, dona Lourdes. 1, 2, eu parecia uma doida lá também. Vamos lá, vai! E vai!
É assim mesmo. E até hoje, eu tenho um idoso também que ele é deficiente visual, e aí eu levo ele na fisioterapia, tudo, e eu falo, ó, tô aqui do seu lado, hein, tô fazendo também, ó, 1, 2, vai pra cima. A gente gosta, na física a gente coloca também as cores, né? Então, para ele falar, por exemplo, se ele pula num bambolê, que cor que ele tá pulando, né? Que cor que é também as cores. Muito importante, né? Uhum. Então, nossa, são atividades que quando tem esse trabalho conjunto nosso, né, de cuidadores e físio, nossa, a gente vê que eles evoluem bastante, muito. Então, assim, eu como fisioterapeuta posso dizer assim, sem vocês cuidadores, a gente não consegue trabalhar assim com os idosos. Uhum. A gente vê é muito mais difícil a gente conseguir trabalhar a reabilitação com os idosos quando não tem um cuidador profissional, né? Do que quando tem. Quando tem um cuidador, nossa, facilita muito pra gente. Vocês têm diferente, muito olha. Na reabilitação também. Uhum. Então, muito importante mesmo. Vocês viram, gente? Precisamos se valorizar mais. Precisamos. Muitas das vezes a gente tem essa sensação de querer fazer mais para poder se valorizar, mas às vezes a gente precisa ser mais leve e falar: é isso, esse é meu trabalho, é isso que eu faço e eu preciso me valorizar pelo que eu faço. Uhum. Bem assim. Ó, tá falando bastante aqui, ó, a Anne. Você viu? Pois é, eu não consegui acompanhar tudo. Então, que nem a Regis falou aqui, eu comentei, né, que ela falou que fez um conteúdo hoje sobre esse, que cada um tem que estar no seu lugar, no seu papel, né? A Anne também falando aqui, né, costumo falar com as famílias do cuidado, que não é gasto, é investimento em dignidade e proteção, com certeza. E muitas das vezes o barato sai caro e se não, não precisa, a situação fica mais delicada depois de um bom tempo, né? Uhum. Perdão. Nossa, eu me perdi nos comentários. Tá vendo? Ela também falou, né? Acho super maravilhoso quando existe interação fisioterapeuta e cuidadores. Olha, um complementa o trabalho do outro em prol do idoso. É isso mesmo. Aqui também, ó. Ai, meu Deus, me perdi. Peraí. Aqui, eu sempre falo assim: você pode me ensinar a pintar? Trabalhar com Deus além da técnica tem que ter o famoso jogo de cintura, porque cada idoso tem um estilo diferente. Exatamente. Eu fico pensando, gente, não sei vocês, mas eu fico pensando até que tipo de idosa que eu vou ser. Eu acho que eu vou dar trabalho, hein? Porque eu gosto de desafio. Então, se chegar com um joguinho de cor, eu vou falar, o quê? Não, um game, alguma coisa assim. Não, eu fico pensando, a gente que cresceu, por exemplo, jogando videogame, eu vou ser uma idosa que eu vou querer uma coisa mais... Né? Eu vou querer aqueles grupinhos da terceira idade, com dança, entendeu? Vamos lá, tô indo. Com certeza eu já vou pensar em tudo isso. Falei, não, já vou fazer meu grupinho. Já onde tem os eventos aí. Que aqui, não aqui perto de casa, mas um pouco distante, eu fiquei sabendo que tem clube da terceira idade, que tem flashback, que tem anos 50, música anos 50. Gente, muito! Muito, gente! Eu vou ser dessas, com certeza. Deixar que agora a gente já aproveitou. Ó, o Ali falando que conheceu um idoso. Esse idoso é bonito. Eu tô ali. Não, já chama o Ali pra ir junto fazer o bailão. Sim, aqui em Curitiba tem bailão. Onde eu tô? Os gauchetos aqui também tem. Nossa, olha como é bom. E é bom ter bastante atividade para eles. Porque muitos idosos também não são só a domicílio. Precisam de acompanhamento mesmo. E às vezes é companhia, né? Muito!
E essa é uma grande tendência. Muitas pessoas que pagam por isso, né? Para viajar, para poder passear. Até junto. E os filhos até, né? Os filhos que têm mais consciência, eles já entendem que, opa, a questão não é que eu tenho que esperar o meu pai ficar acamado para daí chamar uma cuidadora. Mas é simplesmente eu já sei que meu pai já está um pouquinho mais limitado, ele anda, ele tem consciência, ele, né, é independente, mas ele já está limitado. Então o fato dele já estar limitado já vai requerer uma cuidadora que para ter justamente essa paciência, né? Todo esse cuidado com o idoso, né? E, enfim. Ó, o pessoal já tá falando ali, vamos junto para dançar. Já vai fazer um movimento aqui pra gente já bailar mesmo, hein? Ó, já tá vendo? Ai, muito bom. Não muito estamos bom. sozinhas nisso. Né, isso é muito bom. E até falando sobre essa parte aí da dança, dos grupos de idosos, aí que entra, pessoal, o papel do cuidador também, o cuidador que não se identificar tanto com a enfermagem e quiser ir para a geronto. A gerontologia é uma área que está muito em alta mesmo. Tá na minha lista, viu? Tá na minha lista, não vou negar. Nossa, guria, faça geronto. Eu vejo que tem... eu sigo bastante, eu sigo o Insta da USP e eu vejo que está tendo cada vez mais turmas de gerontologia e grupos de geronto pela USP. Então imagine, gente, se a própria USP está proporcionando tanto curso, a graduação de gerontologia, se eu não me engano, né? Porque tem o tecnólogo, não sei se é tecnólogo, e acho que tem a graduação também, pelo que eu tenho visto. E aí eles estão, a própria USP... Ai, Alex, um velhinho rabugento, mas dançarino. Boa. Ai, que salvo. Então, aí eu vi que na USP está tendo, por exemplo, os alunos de gerontologia, eles organizam grupos da terceira idade na USP. Então, eles organizam tipo grupos de tai chi, grupos de idosos que querem aprender de novo inglês, espanhol, japonês, pintura. Então eles pegam, é uma escola para idosos. Então existe praticamente uma escola de 60 várias mais. atividades. Nossa, isso é muito bom. Então a gerontologia é uma área muito boa, gente. Quem gosta dessa parte do cuidado mais assim integrativo, né? Que seja uma coisa não tão voltada à parte da enfermagem, né? Então vai para gerontologia, gente, porque tá tendo muita expansão. Aqui em Curitiba também tem uma escola, eu até comentei com a Márcia, aqui de Curitiba, que tem uma escola escola para terceira idade. Então, é uma escola, só que não é casa de, né, não é centro-dia, né? Porque tem o centro-dia que é quando o idoso passa o dia lá, né? na casa de repouso, né? E daí participa com os outros idosos das atividades cognitivas, justamente para ele não ficar sozinho em casa. Então, o dia que a cuidadora não tá, geralmente os filhos deixam lá no centro-dia e daí voltam buscar no final do dia, né? Mas tem também agora, só que geralmente no centro-dia são para os idosos que já estão com alguma alteração neurológica, né? Ou motor e tal. Só que as escolas para os idosos, aí são para os idosos que são super independentes. Idosos, por exemplo, que acabaram de se aposentar. E aí estão precisando dar um novo sentido para a vida. Porque daí é aquela coisa, né? Pensa, a gente cresce ouvindo, porque a vida é estudar, é se formar, casar, ter filho, trabalhar, se aposentar, ponto. Aí a vida acabou. Mas ninguém... Agora, quem se aposentou está tendo que refazer o sentido da vida. Porque até umas gerações anteriores, as pessoas que viviam, chegavam nos 60, 70 anos, achavam que a vida acabou e infelizmente acabava, né? Porque não tinha avanço da medicina. Então as pessoas morriam muito cedo. Então agora as pessoas estão chegando cada vez mais aos 100 anos, né? A gente já é E no Brasil é o que está tendo mais idoso. Muito, muito. Então, de 90, de 100. No meu trabalho tem uma idosa de 108 anos, gente. Até eu fiquei chocada quando eu fiquei sabendo. Era de uma outra companheira. Falei, meu Deus. E tá bem. E tá de boa? Chega bem, conversa. O raça que acontece. Ativa. Né? Olha só que coisa.
Aham, O dia que eu conhecer, eu vou falar para vocês. aham. Nossa. Mas é isso, cada dia mais os idosos estão vivendo mais, estão tendo uma longevidade maior. Então a gente precisa desse. As pessoas acham que acabou, só que não, é um novo começo. Eu É um acredito novo que na começo. nossa vida são vários novos começos, né? O, Ah, a partir dos 20, 30, 40, 50, 60, né? Até onde Deus quiser. e aí vai, Então, né? cada um é um ciclo novo, uma década nova. E ainda Aham, há esperança, ainda há vida, ainda há coisas a se fazer. é. Mesmo às vezes tendo limitações, há Uhum. possibilidade. Aí que entra o papel de vocês, cuidadores. Então, por isso que eu digo assim, gente, não diminuam o papel de vocês, cuidadores que estão assistindo a gente, não diminuam o papel de vocês. E não fiquem se comparando à enfermagem, no sentido, eu também, né, consigo fazer isso, ok, mas você não tem o curso de capacitação, então não pode. Né? O que é importante que os cuidadores percebam é onde eu quero atuar com os idosos que são independentes ou com os idosos que estão acamados. Porque se eu tenho interesse em atender os idosos acamados, tem que fazer enfermagem, não tem jeito, tá? Porque é uma área da enfermagem. Mas isso não significa que a profissão de cuidador não seja tão importante quanto o técnico de enfermagem. Então, imagina todos esses idosos, se a gente colocar na balança, quantos idosos tem que precisam especificamente de técnicos de enfermagem que estão acamados, e os idosos que precisam de cuidadores justamente só porque eles estão um pouquinho mais habilitados, é muito maior a quantidade de idosos que precisam de cuidadores para ter companhia do que os idosos que precisam de cuidados de enfermagem, né? Porque, enfim, a população está cada vez mais idosa. Então, imagine se os filhos, né, dos idosos e os próprios cuidadores começarem a explorar mais esses idosos, explorar no sentido, opa, vou me focar nesses idosos e tentar divulgar o meu trabalho para eles, porque é para esses idosos que, tipo, o cuidador é essencial para poder dar mais qualidade de vida para eles, para que eles não fiquem acamados, né? Para que eles permaneçam mais tempo ativo. Que quanto mais atividade o cuidador leva o idoso, melhor. E, por exemplo, outra coisa que eu vejo que é o que a dificuldade em muitas cuidadoras aqui em Curitiba, mas eu acredito que deve ser no país todo, é que a maioria das cuidadoras não tem, por exemplo, carteira de habilitação, mas isso não é um problema também, né? Porque, só que, claro, a gente vê que, por exemplo, infelizmente, a maioria dos Ubers não tem esse preparo, né, para levar idosos com cuidadoras. A Isso gente eu vê que já percebi também. a gente vê que a maior Não tem mais informação é empatia também, né? O jeito de conversar também, né? Para poder Aham. levar esses idosos Só que aí também, por exemplo, tem empresas, né, aqui em Curitiba e com certeza em São Paulo também, que são especializadas, né, para levar pessoas cadeirantes. Então, isso é uma coisa que os até cuidadores mesmo que um carro, né? Né? Adaptado, né? Gente, se o cuidador tem carteira de motorista, tem carro, poxa, ele pode ser um acompanhante. Vamos ver em 2026. Aham, pode ser a cuidadora acompanhante. Então, né? Vai que dá certo. Exato, porque a família faz questão, porque daí ele leva o idoso, né? Vamos supor, se for um idoso que não que daí se for um idoso que seja cadeirante, daí precisa da adaptação do carro. Mas que seja um idoso que não seja cadeirante, mas que tenha limitação motora, né? Que anda de bengalinha, ele já precisa de um cuidador que auxilie ele a descer do carro, né, da forma correta. Então, isso tudo do lado. já é uma outra área que vocês podem explorar bastante, que está faltando, né? Um cuidador que seja que tenha carro, que possa levar o idoso para fazer os examinhos, para, enfim, para acompanhar em passeio até, né? Porque eu vejo que muitas cuidadoras não querem ficar passear. dependendo do familiar para poder levar. Né? Falar, vamos sair, vamos. Vamos lá. Eu pego o carro e vai. E leva Vamos ver ar, vamos ver a pracinha, né? Às vezes não precisa nem estar longe. Tomar um sorvete, né?
É algo assim, Aham. não precisa às vezes ser algo tão exuberante, mas as pequenas coisas faz eles se sentirem importantes. Uhum, sim, então olha como é importante o cuidador, né? E quando o cuidador vê essas outras possibilidades que tem, que não, né, que não seja ir para fazer o que é da enfermagem, não seja isso. Faz uma carteira de motorista, né? Se vê que Sim. há outras possibilidades, né? Então tem outras possibilidades, né, para atuação. Gerontologia, enfim, tem muita coisa para atuar, né, com os idosos. Uhum. O Isso. que o pessoal está comentando ali? Nossa, eu vi que É. tem mais comentário. Tem aqui, ó, teve a Aira perguntou também sobre a diferença entre tecnólogo e graduação. Eu também, quando fui pesquisar, eu fiquei um pouco na dúvida, eu não vou negar. E a Anne explicou um pouco aqui sobre a diferença. Ah, Pelo que eu boa. entendi, né, o tecnólogo, ele é um curso básico. Básico, aham. Que acho que é 2 anos, se eu não me engano. É. Né? E aí a graduação, ela é um pouco maior, porque ela tem que ser É. feita depois de uma faculdade. Seria isso? Isso, é uma faculdade, aham. Eu Uhum. acredito que deve ser 4 anos, que geralmente é o tempo mínimo, né, de graduação. Aham. Isso, ó. A cuidadora Angela Lima também falou aqui sobre onde ela mora, tem bastante, tem um lugar que é concursos e atividades voltadas para o idoso. É isso, gente. Nossa, tá muito em alta, pessoal. Então, assim, não Precisa desvalorize. aumentar essa quantidade de lugares, né? De ter um Uhum. lugar para eles irem passear, curtir, principalmente esses Ouvir que uma já não música. têm, né, muita limitação. Ter um lugar para participar e se sentir parte de um grupo, né? Uhum, sim, sim. Às vezes também tem o que eu vejo que sempre tem nos bairros são as associações de moradores. Então, né, o cuidador pode, se o idoso consegue andar, né, ou com bengalinha ou com andador, mas que tenha como levar ele, né, com motorista ou se for a pé, uma voltinha que deixa. Nossa, eu como fiz, eu fico feliz da vida quando eu vejo isso, né? Mas tem, por exemplo, as associações de moradores, tem Sim. geralmente os parques, né? E aí nos parques, não sei como que vocês chamam aí em São Paulo, mas aqui em Curitiba a gente fala que tem os estica-velho, que é os aparelhos. Que não estica velho. Não sei como que vocês Eu chamam tô aí. pensando primeiro daquele negócio que tá rodando lá. Nossa, não, o pessoal usa E é bastante, viu? 6 horas da manhã tá o pessoal aí, nas pracinhas, né? aham. E hoje em dia também nas UBSs, não são todas, eu já percebi isso, não são todas, mas sempre tem um educador físico também. E ele sempre Também. tem atividades físicas e muito bacanas. Eu lembro onde eu também morei uns 2 anos atrás, que a UBS que eu ia, de manhã tinha atividade na quadra, que tinha próximo da UBS, aí tinha atividades. Mano, acho que era segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Tinha várias atividades. Não, Não, até tipo, a e gente eu quer tava ficar lá. lá. Eu ainda nem era cuidadora, mas estava lá no meio, eu já estava envolvida em É muito bom, a gente passa a hora, nem a gente percebe o dia quando a gente se interage com eles nas atividades, quando vai ver, a gente tá fazendo arte também, tá Nossa, tentando, né? quando eu vi, eu tava no meio. Aham. Treinamento do cuidado, eu falei, gente, os idosos já me perseguiam e eu já não tinha me tocado. Porque quando também eu era da área da beleza, eu também tinha meus clientes que me amavam até hoje. Entendeu? Eu falei, Exatamente. gente, eles estavam do meu lado e eu não tinha percebido. Olha que Salão de legal. beleza também, nossa, é um lugar legal para levar eles, né? Estimular a vaidade deles. Gente, isso é cuidado. Tanto Uhum. homem Né? quanto mulher, sempre, né, incentivar isso, né? A cortar as unhas, a fazer a barba, cortar o cabelinho, né? Pintar os cabelos das Uhum. mulheres. Aí eu falo assim, ó, É a isso, gente. cuidadora que sabe pintar, ó, pintar unha, cabelo, a idosa já vai estar no lucro. No spa, você sente no spa já. Exatamente. Aí, aí vai adorar, né? São aquelas idosas que adoram a unha vermelha, Aham. né? Ai.
Mas é isso. É exatamente isso, aí, tá vendo? Tô muito feliz aí que o pessoal tá tudo interagindo, a gente conversando aqui, né? Nossa, Aham. muito bacana. Ó, você viu? Desenrolou. Não desenrolou? Desenrolou. Nossa. Quando é pra acontecer, acontece. Acontece, dá certo. Ai, muito bom. Sim. Mas muito legal. Nossa, mas vamos pensar já numa próxima, gente. Um outro tema, alguma coisa Nossa, interessante. com certeza. Se vocês que estão aqui verem, né, tiver uma ideia de um próximo tema, podem dar sugestões que a gente vai estar já colocando aqui na listinha para ver o que a gente pode conversar, né? Uhum. Ai, que legal. Pessoal, e sigam a Erika aí no Insta também. Segue ela aí, galera. Vamos movimentar aí para divulgar mais a profissão. Olha, Aham, tanto eu da. prometi a mim mesmo que eu falei, se eu chegar, quando eu tava inspirada para fazer, não, agora eu vou fazer live, né? Aí, pá, vai o Instagram e barra. Aí eu falei assim, se fizer os 1.000 seguidores que eu tô lá, tô na caminhada, tá quase lá, gente, falta pouco. Eu falei até, Vai dar certo. quando começar eu vou fazer várias lives, uma vez por semana, a cada 15 dias, não sei. Mas eu vou fazer, mas assim, se eu não fizer, vocês vão puxar meu pé, viu? Por favor. Eu tenho várias ideias, eu tenho várias coisas. E é isso, eu acredito muito na ousadia, né? Eu já estava É, pensando, né, em chamar você. Você quer que eu passe me convidar, sim. Eu fiz um vídeo também. Falei, gente, quem quiser fazer live comigo, estou me convidando. Quem quiser, estou disponível. Bom, esse tempo da gente legal. conversar, trocar figurinha, trocar ideias entre profissional e cuidador, cuidador com cuidador também. E é muito bacana, porque eu acredito que cada conversa que a gente tem, a gente acrescenta um ao outro. Tanto a gente como Uhum. quem está conversando aqui, tá junto, interagindo. Aham, nossa, a galera interagiu muito bacana, gostei muito. Sabe o que eu tava pensando? Acho que vamos fazer uma próxima sobre atividades cognitivas. O que que você acha? Ai, adoro. Eu acho. Vamos então, vamos pensar já num dia, Tá porque certo. Vamos é ver sua muito. agenda, veja a minha agenda. É muito Sei, bom. boa. Então, ó, já vamos pensar nesse próximo tema aí, porque é muito, 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 muito importante. Muito importante. Nossa, Essa é uma atribuição do cuidador que, olha, faz uma diferença enorme na vida dos idosos, mas enorme mesmo. É muito importante, muito mesmo. com certeza. Tem muita coisa que eu acredito que a gente possa fazer nessa rotina com o idoso. Não é só ficar lá parado, assistindo TV junto. Não, dá para caçar as coisas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos fazer. Vamos caçar alguma coisa aqui. E dá para fazer atividade, dá para fazer cuidado, dá para fazer várias coisas, gente. Não é mesmo? Contar história, gostam, Nossa, né? pra Contar contar história, histórias. ler junto. Nossa, isso Sim, então mesmo, tem coisa. É, né? tem coisa para fazer. Eu Ah, vou querer fazer um print aqui, viu, Marina? A da eba! gente, né? Não sei quem Sim, quiser sim. aí, a gente, né? Senão a gente esquece dessa emoção que a gente tá aqui, né? Deixa eu dar um sorriso aí. Vamos ver. Um, dois, Eba! três. Mais um. Aí. Boa! Eu estou muito feliz, muito grata mesmo por essa live junto com você. Para mim é uma honra estar aqui conversando. Pra E mim acredito que também. vai Mas ser até, muito bom, Maria. né? É só uma oportunidade que vai abrindo outras. Aham. E vamos então pensar no próximo tema, então, no próximo dia, que, né? Sim. Pra gente estar interagindo de Vamos. novo, que eu gostei também. Ah, então tá bom. Então, Então. pessoal, obrigada da Então participação de é vocês. isso. Muito obrigada a Sigam a cada um gente. que estava aqui. Sigam, nos acompanhem. E não percam a próxima live, que logo mais a gente vai falar, então, hein? Ai, show! Ah, Tá bom? então, até mais, pessoal. Então E é bora agitar a isso. galerinha aí. É isso aí. Beijão, Marina. Obrigadão, viu? É bom Obrigada. Até a que eu próxima. saio. É, até a próxima. Olha eu aqui. Peraí.